Uma vez com ele, com o técnico em seguro social e coordenador do Programa de Educação Previdenciária da Gerência Executiva do INSS em Sergipe, Márcio Cardoso Lima. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Rosendo. Boa tarde a todos os internautas que estão ligados e acompanhando na TV Cultura Web, o canal do YouTube da Rádio Cultura de Sergipe. Bom, então, Márcio, nós vamos começar a falar sobre a questão que muita gente, troca, previdência, seguridade, esses termos, sobre o INSS, enfim. Vamos começar falando da seguridade social, né, Márcio? O que é que significa, no caso, esse termo, seguridade social? A Seguridade Social está prevista lá no artigo 194 da nossa Constituição Federal de 88. Né? Ela diz respeito a esse tripé: saúde, assistência social e previdência social. A saúde enquanto direito de todos e dever do Estado. A assistência social, direito de todos que necessitam. A previdência social é direito do trabalhador e de seus dependentes. Esse tripé forma a questão da seguridade social. Certo. Então quer dizer que realmente existe essa diferença no caso de um termo para a previdência. A previdência é algo que você contribui para um futuro. E a seguridade é aquilo que está ocorrendo, na atualidade, né? Um seguro mesmo o nome, né, Márcio? A seguridade é o conjunto desses três elementos que compõem o tripé. A saúde, a assistência social e a previdência social, nós temos aí a seguridade social. Né? Uhum. Esta seguridade social, a gente para um pouquinho para falar o que é a previdência social. Não é? É o seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Logo, essa previdência que é a social, ela, além de ser de filiação obrigatória, tem um caráter contributivo, enquanto que a saúde e a assistência social não têm o caráter contributivo. A previdência tem o caráter contributivo. O que quer dizer isso? Né? Quem não contribuir não terá direitos aos benefícios e aos serviços ofertados. Os benefícios da Previdência Social, eles são geridos pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Márcio, existe alguma diferença desse termo previdência social para o INSS? Porque a gente até nos governos passados, né? Agora não, porque foi colocado nessa questão do INSS, salvo engano, no Ministério da Economia. Mas já existia um Ministério exclusivo da Previdência Social, né? Que aí, no caso, o INSS estaria ligado. Agora ele tem, né, essa junção aí com o Ministério da Economia, no caso do Paulo Guedes. Existe essa diferença entre Previdência Social e o INSS, que antigamente era Exata, INAMPS, INPS, enfim? Isso, então, a Previdência é justamente isso, esse seguro, não é? E aí os benefícios da Previdência Social serão geridos, como eu disse anteriormente, pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. O INSS é uma autarquia federal que foi criada pelo Decreto 99.350 em 27 de junho de 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Como missão, o INSS tem garantir a proteção aos cidadãos por meio do reconhecimento de direitos dos segurados ligados ao regime geral de previdência social, com o objetivo de promover o bem-estar social. Então, veja, a missão do INSS é fazer esse reconhecimento do direito do segurado. Então, quando o segurado vai pleitear junto ao INSS um direito, o INSS tem essa missão de reconhecer ou não, dizer se tem o direito ou não, com o intuito de que seja promovido o bem-estar social. Como visão, o INSS quer ser reconhecido pela excelência na prestação dos serviços ao cidadão. A gente sabe que o INSS, enquanto autarquia, sempre está em evolução para melhorar cada vez mais essa prestação de serviço. Né? Além disso, nós também temos como valores a questão da ética, o respeito, a segurança, a transparência, o profissionalismo e a responsabilidade social. Então, para que a gente atinja a essa missão e tenha essa visão de futuro, a gente precisa
que está pautado nesses valores. Então, nós trabalhamos com todos esses valores para que essa questão de promover o bem-estar social seja concretizada. É interessante isso que você falou, Márcio, porque muita gente quando fala assim, né, INSS, né, que aí recorda INAMPS, INPS, enfim, todas aquelas terminologias, às vezes tem uma imagem um pouco, digamos, do passado, né, que às vezes demorava-se a sair das aposentadorias, muitas pessoas não tinham, né, um acompanhamento, né, de aposentadoria, ou então dessa parte da Seguridade Social, dessa questão de perícias, enfim, era um pouco sofrível, né, para quem viveu naquele passado. E agora a gente vê, claro, ainda existem algumas questões, né, mas a gente percebe a evolução, como você falou na sua fala aí, Márcio, a evolução do próprio INSS para garantir, né, esses benefícios para o trabalhador, não é verdade? Isso, então veja, Rosane, sua fala é bastante pertinente, porque quem tem mais tempo de vida aí no passado remoto, muitas pessoas se lembram das filas quilométricas que existiam nas agências do INSS, que à época era o posto de serviço. Né? Então Isso. veja, o posto de benefício. Hoje nós temos, as autoridades competentes têm trabalhado para dirimir, acabar, diminuir isso. Não existe mais essa fila física, existe a fila virtual, já que nós estamos numa visão digital e todos os esforços estão sendo trabalhados para que essas filas, ainda que virtuais, sejam diminuídas a cada vez mais, sejam até dirimidas. Eu tenho vários exemplos de pessoas que dizem, olha, eu solicitei a minha aposentadoria por idade, no caso urbano, e no próprio meu INSS, 15 minutos depois já estava concedida. Então, as autoridades competentes têm se manifestado isso para que sejam criadas equipes que analisem determinados benefícios para que esta concessão, este tempo de resposta ao pedido seja diminuído consideravelmente. Márcio, tem uma outra temática aqui, né? A questão de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência. Como é que se dá essa questão? Essas duas temáticas, elas são temáticas diferentes, cada um, no caso, com seu respectivo quadro. Como é que a pessoa, né, que está nessa questão do tempo de contribuição, a idade segurada, ela pode proceder nesse caso? Daí você coloca bem claramente a questão da aposentadoria por tempo de contribuição e também a aposentadoria por idade do segurado com deficiência. Primeira coisa que a gente precisa ver, e a legislação traz para a gente entender como é que a legislação conceitua, define pessoa com deficiência. E para isso a gente chama, né, a Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, que define exatamente pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras impossibilitem que a pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas que não possuem tal impedimento. Para ser concedida essa aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, a este segurado que foi designado como pessoa com deficiência, deve, após ele ter sido submetido a uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar do INSS, vai ser analisado qual o grau de deficiência. Se a deficiência é leve, se é moderada ou se é grave. Né? E também deve estar condicionada à comprovação da condição da pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. É bom lembrar que aqui é uma aposentadoria, a pessoa tem que estar contribuindo com a Previdência Social, já que, como nós dissemos anteriormente, a Previdência Social ela é de caráter contributivo, só tem direito quem contribui com a Previdência. Então, para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a gente precisa ver se a deficiência for, né, junto a essa avaliação considerada leve, o homem precisa ter 33 anos de contribuição e a mulher 28 e 180 contribuições em nível de carência. Se a deficiência for moderada, o homem 25 anos 29 anos, de contribuição
e a mulher 24 anos de contribuição quando a deficiência é tida como moderada. E grave, o homem precisa ter 25 anos de contribuição, a mulher 20. Em todas as situações, 180 contribuições em nível de carência. No caso desta aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, não vai ter a incidência do fator previdenciário, só se for mais vantajoso para o segurado. Tá? E na aposentadoria por idade, o que é que acontece? A aposentadoria por idade do segurado com deficiência. Ele deve comprovar ao segurado, na data do requerimento, homem, 60 anos de idade, mulher, 55 anos de idade, e as 180 contribuições em nível de carência. Tem que ser ao mesmo tempo as duas coisas, ou seja, homem, 60 anos e 180 contribuições mensais em nível de carência, mulher 55 anos de idade e 180 contribuições mensais em nível de carência. No caso da aposentadoria por idade do segurado com deficiência, não vai levar em condição se a deficiência é leve, moderada ou grave. Foi diagnosticado, junto à perícia e à avaliação social, né, multiprofissionais do INSS, foi constatado que a pessoa é pessoa com deficiência. Para a aposentadoria por idade, é preciso que o homem tenha 60 anos de idade e 180 contribuições mensais de carência, a mulher 55 anos de idade e 180 contribuições mensais de carência. Márcio, a gente fala muito, né, de auxílios, né, vários tipos de auxílios que você até já falou, tanto na Rádio Cultura, e também agora nesse quadro, né, que nós estamos começando na semana passada e estamos seguindo, o auxílio por incapacidade temporária, porque existe a questão do trabalhador que sofre, por acaso, algum incidente que ele fica incapaz, né, passa pela perícia, faz todos aqueles testes e aí realmente ele não tem a capacidade para desenvolver aquela atividade que ele fazia. Mas tem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma cirurgia, que precisam se afastar do trabalho por 15, sei lá, 20, 30 dias até, enfim, 2 meses, vai depender da questão de saúde. Como é que é esse caso? A pessoa tem que solicitar junto à empresa, é a perícia do INSS para receber depois a parte, porque tem aquela parte, né? A empresa paga metade, o INSS, no caso, através da perícia, no caso, autorizaria, o INSS pagaria a outra metade. Como é que é, no caso, essa solicitação desse auxílio por incapacidade temporária? Parabéns, Roseli, que você está super ligado, já está com a nomenclatura atual. Eu sou ouvinte do INSS, você do rádio, viu? Ótimo, muito bem. Então, porque justamente o auxílio hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária, que na legislação anterior, antes da emenda constitucional 103, que foi de 13 de novembro de 2019, esse benefício se chamava auxílio doença. Agora é auxílio por incapacidade temporária. Um nome extremamente pertinente, porque vai dizer justamente que ele vai ser pago quando o segurado incapacitado temporariamente para exercer suas atividades por motivo de incapacidade temporária, seja em decorrência de doença ou de acidente. Essa incapacidade deve ser atestada pela perícia médica do INSS. Veja, é preciso que tenha 12 contribuições mensais como carência. Há uma isenção de carência no caso de incapacidades que são resultados de acidente de trabalho ou de doenças que são previstas em lei, tá? E também, como você disse, como é, Márcio, que se dá aí essa questão da solicitação. É muito importante porque muita gente pensa assim, eu contribuo para o INSS como contribuinte individual ou como facultativo, lá naquele carnezinho laranja que a gente costuma chamar comumente, que é a GPS, Guia da Previdência Social. A pessoa, por exemplo, precisa em caráter de urgência, faz uma cirurgia. É preciso que essa pessoa chegue para o médico que fez a cirurgia ou que a acompanha lá na unidade básica de saúde ou no consultório, que esse médico dentro do INSS, da Previdência Social, ele é chamado de médico assistente. O médico que faz a perícia no INSS é o médico perito federal. Então, o seu médico assistente, você faz a contribuição para a Previdência através do carnê, como segurado facultativo ou segurado, digamos, um taxista,
Uma professora que ministra aula particular, que a gente chama de banca, ela faz uma cirurgia. O médico chega e diz, a senhora trabalha, ou o senhor, o taxista, trabalha? Muitas vezes não, porque acha que trabalhar é só estar com a carteira assinada. Mas ele tem, se ele tem esse vínculo com a Previdência, ele é um segurado, ele contribui. Então, ele precisa dizer ao médico assistente, doutor, eu contribuo com o INSS, eu pago a Previdência. Como é que eu faço? O médico dando um atestado, automaticamente ele já pode, através do meu INSS 135, requerer o benefício por incapacidade temporária. Certo? Então, só passa os 15 primeiros dias para quem tem carteira assinada, ou quem é cargo de comissão, ou quem no caso, o cargo de comissão, quem tem um contrato, ainda que temporário, né, com uma determinada instituição. Então, nesse caso, o trabalhador entrega ao setor responsável da empresa o atestado, se o médico der um atestado mais de 15 dias, a empresa vai pagar os 15 primeiros dias, a partir do 16º dia do afastamento da atividade, será encaminhado para o INSS e ele vai ser, né, periciado, e aí, de acordo com a perícia, vai dizer se ele tem ou não direito ao reconhecimento para esse benefício por incapacidade. É bom lembrar que o médico assistente, aquele que acompanha o trabalhador, a trabalhadora, pode dizer assim, o senhor precisa, ou a senhora precisa de 90 dias. O perito, médico perito federal, não tem obrigatoriedade de acompanhar o que o médico assistente diz. Ele vai fazer a avaliação, pode acompanhar, diminuir os dias, botar mais dias, conceder mais dias para o auxílio por incapacidade, ou simplesmente dizer que não tem o direito, não reconhecer o direito. Se for indeferido, o segurado pode entrar com recurso administrativo. Tá? Se foi deferido, teve direito, digamos, fez a perícia hoje, né? Realizou a perícia hoje, dia 25 de novembro. O médico perito federal diz que aquela pessoa está incapacitada temporariamente para a atividade que ela desempenha até, digamos, 10 de janeiro, um exemplo, ou 15 de janeiro. 15 dias antes, se essa pessoa ainda não estiver apta a retornar para as atividades laborais dela, precisa pegar um novo atestado e aí vai pedir o que a gente chama de PP. PP é o pedido de prorrogação daquele benefício, porque o segurado está alegando que não está em condição de retornar para o trabalho por conta daquela situação, né, de vulnerabilidade, e aí precisa apresentar um novo atestado médico e será feita uma nova perícia médica para avaliar essa nova condição, se ele retorna ao trabalho, se ele é prorrogado o benefício, ou se o benefício é ali cessado e ele retorna ao trabalho. Certo? Antes da gente encerrar, né, no caso, todos esses serviços que você falou podem ser tirados, no caso, enfim, solicitados pelo meu INSS, né, pelo 135, como a gente já falou de outras vezes, e também o site e aplicativo, no caso, né, Márcio? Meu Isso INSS. mesmo. Isso, o meu INSS é meu.inss.gov.br. Quando o cidadão acessa esse site ou o aplicativo que pode baixar na palma da mão, através do telefone, né, celular, através do tablet, lá você vai ver todos os serviços. Tem serviços sem senhas e no próprio site vai dar a explicação. Emitir a guia, GPS, fazer comunicado assento de trabalho. Então tem uma série de serviços, porque o objetivo é que o segurado de sua própria casa possa gerir a sua vida laboral. Ou seja, ele não tem a necessidade de se deslocar até uma agência do INSS para ter o seu direito, solicitar o direito. O próprio aplicativo, ele pode fazer esta solicitação. Se ele não tiver acesso ao aplicativo, também nós temos o nosso telefone, que é 135. 135 funciona da segunda-feira até os sábados, das 7 da manhã até as 22 horas. Márcio, para a gente finalizar mesmo agora, nosso quadro, pode falar aí os seus contatos, no caso, por e-mail, né? O e-mail, caso a pessoa queira ter alguma dúvida, assim, um assunto um pouco mais complexo, ou então pelo próprio WhatsApp seu, pode deixar seus contatos aí. Nossos contatos são PEP, ACJ, tudo junto, minúsculo, @inss.gov.br. O telefone que nós disponibilizamos também através do WhatsApp é o
98159-4262. Fazendo, para finalizar, mais um pensamento de Paulo Freire, já que a gente trabalha nessa perspectiva da educação. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Gratidão por esse espaço, Rosendo. Parabenizar a Rádio Cultura na pessoa do Padre Marcelo, por esses 61 anos completados agora no sábado passado, com aquele show maravilhoso, que eu tive a oportunidade de me fazer presente através das redes sociais, e dizer que gratidão por esse espaço, mais esse espaço na Rádio Cultura, e se Deus nos permitir, até a próxima quarta-feira com o quadro INSS em você. Um abraço a todos. Pois é, na próxima terça-feira, né, na linha direta, né, o quadro INSS Você, e na quarta, o INSS Você, aqui na Web TV Cultura. E muito obrigado a você também, viu, Márcio, que desses 61 anos da Rádio Cultura, você também faz parte dessa história, né, uma grande colaboração que você presta aos ouvintes e a partir de agora, né, aos nossos internautas aqui da Web TV Cultura, você que se disponibiliza aí para falar de um assunto tão importante, né, que é essa educação previdenciária, né, a questão da aposentadoria e tirar dúvidas da população. Muito obrigado, viu, Márcio? Boa noite. Boa noite, gratidão, até logo. Valeu, então.